Olá, queridos irmãos, graça e paz a todos da parte do Senhor Jesus. Mais um estudo maravilhoso, o estudo de Daniel. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, clica no sininho para receber novas notificações. Se gostou, compartilhe esse vídeo nas redes sociais. Queridos, vamos ser missionários nessas redes sociais. E comenta o que você está achando, é muito importante seu comentário. Dá um bom dia, escreva muito bom ou não gostei, gostei. Comenta, é muito interessante para nós que você possa comentar, para a gente entenda o que você está achando, para que também o algoritmo do YouTube entenda que as pessoas estão comentando e estão gostando. É muito interessante você comentar. Queridos, hoje nós vamos estudar o capítulo 7 de Daniel. O capítulo 7 é bem interessante. No estudo anterior estudamos o capítulo 6. Então ali nós, do capítulo 1 ao capítulo 6, estudamos os livros histórico-profético. A partir do capítulo 7 vamos estudar proféticos históricos. Nós vamos entender a profecia que Daniel teve a revelação e isso vai culminar nos últimos dias também. Muito interessante que a maioria das profecias, a maioria da palavra de Deus vai se cumprir na última geração. Então Daniel nós vamos entender, queridos, que vai ser uma repetição e uma ampliação. Até agora nós andamos ali cronologicamente na palavra de Deus. Agora não, agora nós vamos ir para frente, vamos ir para trás e vamos assim em diante. Daniel capítulo 7, verso 1 diz assim: no primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões da sua cabeça. Então, no primeiro ano do rei Belsazar, rei de Babilônia, ele teve Daniel na sua cama um sonho, visões da sua cabeça. O primeiro ano do rei Belsazar, queridos, neto de Nabucodonosor, o último rei de Babilônia foi 553 a 552. Ou seja, esse rei praticamente ali reinou um ano somente. Foi reinado bem curto, né? Até o capítulo 6, como eu tinha dito, Daniel havia uma ordem cronológica. Agora estamos nos capítulos proféticos e históricos. Daniel recebeu a visão de Daniel 7 entre a conversão de Nabucodonosor e a queda de Babilônia. Então escreveu o sonho e relatou a suma das coisas. Então Daniel capítulo 7, verso 1, termina com essa frase bem interessante, inspirada. Então escreveu o sonho e relatou a suma das coisas. O que é a suma? O sumo. Um resumo das coisas que ele viu. Então Daniel capítulo 7, verso 2 a 3 diz assim, ó, a descrição do sonho de Daniel. Falou Daniel e disse: eu estava olhando numa visão, eis que 4 ventos do céu agitavam o mar, o grande mar, e 4 grandes animais diferentes uns dos outros subiam do mar. Olha que interessante. Nesse texto, nós vamos agora entender o que é ventos, mar, animais. Vamos entender para que possamos descodificar a profecia. Então, a profecia nós devemos estudar, queridos, tudo baseado na palavra de Deus, e é claro, pela história. Então, os homens que entendem de profecia, eles sempre andam. Nós chamamos a linha de historicismo. Tem 3 linhas, grandes 3 linhas de interpretações da Bíblia. O futurismo, aquele que acredita que as profecias vão acontecer no futuro, joga as profecias para o futuro. O preterismo é aqueles que acreditam que se cumpriu ali nos dias de Daniel. Por volta ali dos dias de Daniel se cumpriu as profecias. E o historicismo, que somos nós, eu creio no historicismo, nós da Igreja Adventista Sétimo Dia, criamos essa linha de interpretação, é que nós andamos com a palavra de Deus, as profecias, dentro da história, caminhando com a história. Então vamos lá, vamos avançar. O que significa ventos? Destruição, movimentos de guerra nos 4 cantos da terra, agitação entre as nações. Então o que significa ventos? Destruição, movimento de guerra nos 4 cantos da terra, né? Até lá no Apocalipse fala que os anjos seguram os 4 ventos. Olha, os 4 ventos, 4 pontos cardeais. Porque quando esses anjos soltarem os ventos, o que vai acontecer? Haverá guerra. As 7 últimas pragas irão cair e haverá destruição.
Vamos lá em Jeremias 49, verso 36 e 37 para entender, para a gente provar que ventos é destruição. Vamos lá. Jeremias 49. Está escrito assim: E trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 cantos dos céus, e o espalharei na direção de todos esses ventos, e não haverá nação aonde não chegue os fugitivos de Elão. Olha que interessante, queridos. Então aqui fala que ventos é guerra, destruição. Vamos também em Jeremias capítulo 4, verso 3. Vamos em Jeremias capítulo 4, verso 11 a 13. Diz assim: Naquele tempo se dirá a este povo e a Jerusalém: um vento seco das alturas do deserto veio sobre o caminho da filha do meu povo, não para padejar, nem para limpar, mas um vento mais veemente virá da minha parte. Agora também eu pronunciarei juízo contra eles. Eis que virá subindo como nuvens, e os seus carros como tormenta, e seus cavalos serão mais ligeiros do que as águas. Ai de nós que somos assolados. Então aqui novamente se prova que ventos são assolações, são guerras, destruição. Zacarias capítulo 2. Vamos lá em Zacarias capítulo 2. O verso é o 6. Zacarias capítulo 2, verso 6. Diz assim: Fugi agora da terra do norte, diz o Senhor, porque vos espalharei pelos 4 ventos do céu, diz o Senhor. Zacarias 6, verso 5. Diz assim: E o anjo respondeu dizendo-me: Estes são os 4 espíritos do céu, saindo de onde estava perante o Senhor de toda a terra. Apocalipse 7, verso 1. Apocalipse 7, verso 1. E depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, e tendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Então, confirmando aquilo que eu falei, ventos e assolações. Quando os 4 ventos forem soltos, haverá assolações. As 7 últimas pragas cairão. Jesus para de interceder e haverá um tempo de angústia como nunca houve. Vamos estudar em Daniel capítulo 12, esse tema do tempo de angústia. Então, aqueles ventos são destruições, movimento de guerra nos 4 cantos, agitações entre as nações. Mar, o que significa mar? Apocalipse 17, verso 15. E disse-me: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões, e nações e línguas. Olha que interessante. Então, águas são povos, nações e língua. Mar. Povos, nações e língua. Isaías 17. Vamos ver Isaías 17. Isaías 17, verso 12 a 13. Ai do bramido dos grandes povos que bramam, como bramam os mares, e do rungido das nações que rugem, como ruge a impetuosa água. Ungindo as nações como runge as muitas águas, mas Deus as repreenderá, e elas fugirão para longe, e serão afugentadas como a pragana dos montes diante do vento, e como o que rola levando pelo tufão. Então, mar é povo, multidões, nações e línguas. Isso significa mar. E animais? Volta lá em Daniel capítulo 7, verso 17 e o 23. Daniel 7, verso 17, primeiro. Diz assim: esses grandes animais que são quatro reis que se levantarão da terra. Verso 23. Disse assim: o 4º animal será o 4º reino na terra, a qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e o pisará aos pés, e a fará em pedaços. Então, queridos, animais significa reinos ou nações. Então, o texto de Daniel capítulo 7, nós podemos interpretar dessa maneira. Falou Daniel e disse: eu estava olhando numa visão noturna, eis que os 4 ventos, ou seja, nos 4 cantos da terra vai se levantar guerra. Do céu agitava o grande mar, o povo, as nações, e 4 grandes impérios, diferentes uns dos outros, subiam dos povos, subiam do mar. Então subia dos povos, das nações.
Então Daniel teve essa visão. Daniel capítulo 7, verso 4 diz assim: o primeiro era como leão. Então Daniel teve a visão dos 4 reinos ali que ia se levantar dentre os povos. Agora ele vai descrever: o primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-me arrancadas as asas e foi levantado da terra e posto em 2 pés como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Podemos identificar aqui que esse primeiro reino é Babilônia, 605 a 539. Então Daniel capítulo 7 vai ali paralelo com Daniel capítulo 2. Mas lembra que eu falei no início da mensagem, do estudo, que Daniel, Apocalipse também, é repetição e ampliação. Então Daniel capítulo 7 vai repetir Daniel capítulo 2 com ampliação. Porque Daniel capítulo 2 fala que Babilônia era a cabeça de ouro. Agora ele fala aqui que esse reino era como leão e tinha asas de águia. O rei leão é o rei ali, dizem que é o rei ali da selva. Então Nabucodonosor com Babilônia ali liderou o mundo inteiro, queridos, naquela época. E tinha asas de águia. Imagina um leão com asas, voa rapidamente. A águia ela é veloz. Então ele conquistou bem rápido, não tão rápido como o outro animal que nós vamos ver, mas bem rápido ali, devorou, esmiuçou, destruiu todos os impérios e dominou o mundo. Vamos lá. E aí no final do texto diz, colocou, depois foram arrancadas as asas de águia e foi levantado da terra. Por que foi arrancado as asas? Agora ele não tinha mais poder tão ágil. Agora foi posto em 2 pés como um homem, ou seja, esse leão ficou em pé e foi dado coração de homem. Olha que interessante. Vamos entender o que significa isso. Leão alado, símbolo da Babilônia. Jeremias 4, verso 7. Na minha Bíblia está escrito assim: já um leão subiu da sua ramada e um destruidor dos gentios. Ele já partiu e saiu do seu lugar para fazer a tua terra um desolado, a fim de que as tuas cidades sejam destruídas e ninguém habite nelas. Olha, então, descrevendo aqui Nabucodonosor, Babilônia, que ia destruir os povos, as nações e invadir Jerusalém, descrevemos com um leão. Jeremias 50, verso 17. Na minha Bíblia está escrito assim: cordeiro desgarrado é Israel. Os leões o afugentaram. O primeiro a devorá-lo foi o rei da Síria. E por último, Nabucodonosor, rei de Babilônia, lhes quebrou os ossos. Então, Babilônia é um símbolo de leão. Aqui falou claramente, querido. Então, a palavra de Deus, ela mesma se explica. Não é interpretações humanas, é a palavra de Deus. É um pouco aqui, um pouco ali. Jeremias, também o mesmo capítulo 50, agora o verso 43 e o 44. 43 e o 44, mesmo capítulo 50. Diz assim, ó: o rei de Babilônia ouviu a sua fama e desfaleceram as suas mãos. A angústia se apoderou dele, dores como a de que está de parto. Eis que ele, como leão, subirá de enchente. Eis que ele, como leão, subirá da enchente do Jordão, contra as moradas fortes, porque no momento o farei correr dali. E quem é escolhido que porei sobre ela? Porque quem é semelhante a mim? E quem me fixará o tempo? E quem é o pastor que poderá permanecer perante mim? Olha que texto maravilhoso. Então, ali Deus levantou Babilônia para castigar as nações, principalmente o povo de Israel. Então, o povo de Israel, por se rebelar contra Deus, Deus permitiu Nabucodonosor invadir e destruir Jerusalém, um símbolo do leão. E Jerusalém, ali o povo de Deus era símbolo de um cordeiro manso. Quem é que pode com o leão? A não ser o grande leão da tribo de Judá, né? Vamos lá, asas de águia representam a velocidade de conquista desse reino. Então as asas, lembra ali que foi dado asas para esse leão? Leão, símbolo da Babilônia, foi dado asas. E Abacuque, capítulo 1, verso 8, vai dizer isso aí para nós, que é velocidade de conquista. Abacuque, capítulo 1, verso 8. Está escrito assim: e os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos,
e mais esperto do que os lobos. À tarde, os seus cavaleiros espalham-se por toda a parte, e seus cavaleiros virão longe, voarão como águias que se apressam a devorar. Então o texto é bem claro que asas de águia é velocidade de conquista. E Babilônia teve essa velocidade. Destruiu ali todos em torno deles. Destruiu todos com a velocidade poderosa de conquista. Lamentação 4, verso 19. Os nossos perseguidores foram mais ligeiros do que as águias do céu. Sobre os montes nos perseguiram. No deserto nos amarram ciladas. Então, novamente, esse texto comprova para nós, em Lamentações 4:19, que asas de águia é conquista rapidamente. A velocidade de conquista. Vamos avançar. Arrancadas as asas e em pé como homem, Babilônia enfraquecida. Então, queridos, arrancadas as asas e em pé como homem, Babilônia enfraquecida. Babilônia foi muito forte no início, depois ela ficou enfraquecida, tanto é que ela foi destruída, né? Ali os medos e os persas invadiram e destruíram a cidade de Babilônia, conquistou. O segundo animal que Daniel viu na visão é os medos e os persas, 539 a 331, que é os peitos da Daniel capítulo 2, que é de prata, né? Isso é escrito assim, Daniel capítulo 7, verso 5. Continuei olhando, eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, a qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: levanta-te e devora muita carne. Ciro, o rei da Pérsia, invade e conquista a Babilônia, das mãos de Belsazar, neto de Nabucodonosor, em 539 a.C. O urso se levantou de um lado porque os persas se tornaram mais fortes que os medos. Inicialmente era o oposto. Então, o urso tinha um lado mais levantado do que o outro, né? Então, os persas se tornaram os mais fortes do que os medos. 2 reinos se uniram ali, sobrinho e tio se uniram para conquistar Babilônia. As 3 costelas na boca representam os reinos conquistados da Lídia, Babilônia e Egito. Então os medos e os persas destruíram Lídia, Babilônia e o Egito. E devora muita carne, muita destruição. Então os medos e os persas, Daniel capítulo 2, simbolizando ali a estátua de Nabucodonosor, que é o peito aqui de prata. Então Daniel capítulo 2 já disse que o reino de Babilônia ia passar. Nabucodonosor não acreditou no início, mas foi conquistado, né? Foi conquistado Babilônia. E o terceiro animal descreve para nós que é a Grécia, 331 a 168, que é o ventre, né, de bronze da estátua de Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 7, verso 6 diz assim, ó: depois disso continuei olhando, eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também esse animal 4 cabeças e foi-lhe dado domínio. Olha que interessante, gente, um leopardo ele é muito ágil, é bem mais rápido que o leão, e com 4 asas. Então, na pessoa de Alexandre o Grande, a conquista foi rápida. 4 asas, maior rapidez de conquista. E ali foi 331 a 168 a Grécia. A Grécia, queridos, nós conhecemos muito bem pelos livros da história, né? Onde teve ali aqueles grandes templos, né? Os deuses gregos, a filosofia grega. Alexandre o Grande, o maior conquistador que o Império Grego já teve. Alexandre o Grande, o maior conquistador que o Império Grego já teve. Em 331 a.C., o Império Persa foi destruído por Alexandre. Grande batalha de Arbelas. 4 cabeças do leopardo. Ali falou que esse leopardo tinha 4 cabeças. Bem interessante esse animal, né? Queridos, e fala ali, é semelhante, viu? Porque o profeta, Deus inspira o profeta à mente, mas ele escreve com a sua própria mão, do seu entendimento, tá? Deus não inspira a mão do profeta, em si a mente. Então ele viu 4 reinos, semelhante esse
Terceiro aqui, um leopardo. São 4 generais essas 4 cabeças de Alexandre o Grande. Por quê? Alexandre o Grande morre jovem, não teve sucessores ali, morreram, sua esposa foi morta, seus filhos também. Cassandro, então, seus 4 generais, herda o império. E é dividido pelos 4 generais. Cassandro ficou com a Macedônia e Grécia. Lisímaco ficou com a Tracia, Betínia e Ásia Menor. O Ptolomeu ficou com o Egito, Líbia, Arábia e Palestina. Seleuco ficou com Síria, Ásia Menor e a Mesopotâmia. Então foi dividido ali o reino grego, 4 generais. O quarto animal é Roma, Roma Imperial, de 168 a 476. Foi o império que durou mais, né? É as pernas de ferro da estátua de Nabucodonosor, capítulo 2, que Nabucodonosor teve o sonho. Se você não viu esse vídeo, volte a alguns vídeos, entre na nossa playlist sobre Daniel e você vai ver os outros vídeos anteriores. É bem interessante para que você não possa ficar assim no vácuo, né? Para que vocês entendam ponto por ponto. Daniel capítulo 7, verso 7 diz assim: depois disso eu continuei olhando, depois daquelas 3 visões, né? Daqueles 3 animais. As visões noturnas, eis aqui o quarto animal terrível e espantoso. Olha que interessante, queridos. E muito forte, a qual tinha grandes dentes de ferro, e devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés, o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Olha que interessante. Então aqui ele não mais descreve Daniel como um animal semelhante à fauna que ele conhecia. Ele não descreve, ele vê o quarto animal terrível e espantoso. E esse animal tinha dentes de ferro e devorava, fazia tudo em pedaço. Pisava aos pés a todos. Era diferente de todos os animais. Era diferente do leão, era diferente do urso e do leopardo. Era um animal terrível e espantoso. Então Daniel não conseguiu descrever pela fauna que ele conhecia esse animal. E tinha 10 chifres. Que animal é esse, gente? Então, pela Daniel capítulo 2, nós vemos que é ampliação, repetição e ampliação. Quem vem depois de Roma ali? Quem vem depois de Roma? É os pés misturados com barro e com ferro. Vamos avançar. Em 22 de junho de 168 a.C., os gregos foram vencidos pelos romanos na Batalha de Pydna. Nos dias de Jesus, Roma dominava o mundo. Lucas 2, verso 1. Então, Roma dominava o mundo, o Império Romano, né? Os Césares. O quarto animal deixou o profeta muito preocupado. Daniel 7, versos 19 a 20 diz assim: então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, sobremodo terrível, com dentes de ferro e unhas de bronze, a qual devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobrava. Assim me disse ele: o quarto animal será um quarto reino na terra, a qual será diferente de todos os animais, devorará toda a terra, e pisará aos pés, e fará em pedaços. Então esse animal era terrível e espantoso. O quarto animal, o quarto reino na terra, e era terrível, devorava, destruía tudo, faria todos em pedaço. O que representa os 10 chifres, querido, de Roma? Nós podemos identificar que depois de Roma imperial, veio as 10 tribos bárbaras. Conhecido como os bárbaros, entrou ali em Roma e destruiu. Foi destruindo aos poucos, né? Roma, na realidade, Roma foi destruída internamente, né? Pelas invejas, ciúmes dos Césares, os cônsules. Um matava o outro, um destruía o outro por inveja, queria o poder, foram destruídos internamente, foram enfraquecidos até que os bárbaros destruíram completamente Roma imperial. 10 tribos bárbaras que invadiram Roma e deram origem aos países da Europa. Os francos, a França, os alamanes, a Alemanha, os anglo-saxões, a Inglaterra, os lombardos, a Itália, burgúndios, Suíça, suevos, Portugal e visigodos da Espanha.
O Ostrogodo, os Vândalos e o Eros foram eliminados pelo chifre pequeno. Nós vamos ver mais para frente, 3 chifres caíram, né? E subiu um chifre ali, assim, mais robusto. Quem é o chifre pequeno que surgiu do quarto animal? Vamos ver e entender Daniel capítulo 7, verso 8. Vai surgir um novo personagem ali na história. Desse animal terrível e espantoso, 3 chifres foi abatido, 3 reinos, e surgiu um chifre ali que tinha uma boca, tinha olho, e era mais robusto do que os outros. Quem é esse chifre pequeno? Eu considerava o chifre, e eis que dentre eles subiu outro chifre pequeno, do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Eis que nesse chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava com insolência ou blasfêmias, né? Coisas insolentes. Olha que chifre diferente. Aqueles outros reinos, que nós vamos ver que os chifres são os 10 reinos, nós vemos ali, né? Os 10 tribos bárbaras, mas esse chifre é diferente. Esse chifre aí surgiu ali dentre os impérios dos reinos bárbaros e ficou mais robusto, ou seja, ele dominou os outros 7 chifres, ou seja, dominou todo mundo, esse chifre pequeno. E ele tinha um olho, uma visão e uma boca que falava com insolência, blasfêmias. Olhos são visão teológica. Esse chifre tem uma visão teológica. Então é um reino, um poder que mexe com a palavra de Deus, porque tem visão teológica. Seria diferente, Daniel 7, verso 8 e o 24, seria diferente dos outros chifres, tendo um homem representado como cabeça. Vamos ver Daniel capítulo 7, verso 8 e o 24? Vamos confirmar isso. Verso 8, Daniel 7, verso 8. Estando eu a considerar os chifres, e que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Eis que nesse chifre havia olhos, como de um homem, e uma boca que falava grandes coisas, ou falava blasfêmia, né? E coisas insolentes. Verso 24 diz assim: E quanto aos 10 chifres daqueles mesmo reino, se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará um outro, qual será diferente dos primeiros, e abaterá os 3 reis. Então, esse reino era diferente. Tinha uma boca, tinha olhos, e eles abaterá os 3 reis. Que nós já vimos, né? Boca que fala com insolência, blasfêmia ou insultos a Deus. Olha, então, esse chifre, esse reino, esse poder, tinha olhos, visão teológica, ou seja, dizias crer na palavra de Deus, ensinava teologia, e a boca fala blasfêmia e insulto. Quando abre a boca, fala blasfêmia contra Deus. Que reino religioso é esse? Religioso. Quem é o chifre pequeno que surgiu do quarto animal? O livro de Daniel usa vários versos para descrever o chifre pequeno. Grupos proféticos, Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8 e Daniel capítulo 10 a 12. Há nesses capítulos o princípio da repetição e ampliação. Então, nós vamos entender esse chifre pequeno que vai desdobrar ali na profecia para nós, para que possamos entender quem é esse chifre pequeno. Daqui para frente, praticamente, ele vai tomar conta das profecias. Ele vai sempre aparecer ali nas profecias. Daniel capítulo 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Tanto no capítulo 2 como no capítulo 7 temos Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma papal e o estabelecimento do reino de Deus. No capítulo 8 já não aparece Babilônia e vai acrescentando detalhes, por isso que é repetição e ampliação. Porque em capítulo 8, nós vamos estudar mais para frente, Babilônia não mais aparece, porque ela já tinha caído. Agora é os Medo e os Persas para frente. Daniel capítulo 7 fala do juízo que Daniel 2 não falou. E em Daniel capítulo 8 fala quando esse juízo irá começar. E a punição do poder do sistema papal. Então nós vamos entender tudo isso daqui para frente, queridos. Então se você perdeu os vídeos anteriores, eu faço um conselho para vocês, que vocês assistam os vídeos anteriores, mas não perca daqui para frente. Porque nós vamos entrar numa jornada profética poderosa. Nós vamos entender por que estamos hoje aqui.
Por que essas perseguições houve na Idade Média? Porque haverá outra perseguição. Porque o povo de Deus é perseguido nesses últimos dias. E quem é esse poder religioso que fala com blasfêmia? Esse poder que domina o mundo inteiro. Em Daniel capítulo 11 fica mais claro ainda os detalhes. A infiltração do rei do norte na igreja de Deus, a sacudidura, o decreto dominical, o alto clamor, o término do tempo da graça, os 144 mil e o estabelecimento do reino de Deus. Então Daniel capítulo 11 vai aparecer tudo isso para nós. Nós vamos trazer ali, dentro da história, dentro da profecia, dentro de um assim diz o Senhor, tudo isso, queridos. A sacudidura, decreto dominical, o alto clamor, o fechamento da porta da graça, os 144 mil aparecendo. Quem são esses? O estabelecimento do reino de Deus. Quem acha que os 144 mil só aparecem no Apocalipse, nós vamos ver que Daniel 11 aparece eles também. E vão dar o alto clamor. Louvado seja o Senhor. Ele surgirá após os primeiros 10 chifres, esse chifre pequeno. Então, após 476, na nossa era, ele surgirá de Roma. Então, esse chifre pequeno aparece de Roma, porque o animal terrível espantoso, ali a continuação, os dentes de ferro, que simboliza as pernas de ferro, que é Roma imperial. Esse chifre pequeno sai de Roma imperial. Olha, já é uma dica para nós. Quem é esse poder religioso que domina o mundo depois do reino de Roma imperial dos Césares? Quem é? Daniel 7, verso 20 a 21, acompanha na sua Bíblia aí. E também a respeito dos 10 chifres que ele tinha na cabeça e do outro que subiu e diante da qual caíram 3. Isto é, daquele chifre que tinha os olhos e uma boca que falava grandes coisas, blasfêmias, e parecia ser mais robusto do que os seus companheiros. Olha, então esse chifre era mais grosso, mais forte do que os outros chifres, os outros reinos. Enquanto eu olhava, eis que o mesmo chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles, mais robusto, mais forte e permanente. Olha esse chifre pequeno, queridos. Então ele era mais forte do que aqueles reinos que eu mostrei, a Alemanha, a Inglaterra, os suíços e outros países ali, Portugal. Ele era o mais forte, o mais poderoso. Surgiu na Europa, era o mais poderoso. E começou ali quando Roma imperial caiu. Quem é esse chifre, queridos? E aí no finalzinho do texto, verso 21, diz assim, fazia guerra com os santos e prevalecia contra eles. Então quem é esse poder religioso, militar, civil e militar religioso, que ia contra o santo, que ia contra o povo de Deus, porque o povo santo é o povo de Deus, ali depois de 476. Quem é, queridos? E prevalecia contra eles. Quem é? Seria diferente dos demais chifres, que era somente político. Os outros chifres era político, era países. Esse não. O chifre pequeno seria político e religioso e permaneceria mais tempo. Então era político e religioso. Quem é, queridos, que saiu de Roma? Um chifre que tinha olho religioso, teológico, uma boca que falava blasfêmia, e ele ia destruir os santos de Deus. Ali depois de 476, pega a Idade Média, destruiu o povo de Deus, e ele ia prevalecer, ele ia avançar nisso. Que poder político e religioso destruiu 3 chifres, os ostrogodos, vândalos e érulos? Quem é? Quem é esse poder que destruiu esses 3 reinos, esses 3 impérios? Qual o poder político e religioso que surgiu de Roma, o quarto animal, e que perseguiu e guerreou contra os santos de Deus? Quem é? Aí na tela você pode ver quem é, queridos, que destruiu os santos de Deus, que fez a Inquisição chamada Santa, entre aspas. Quem é que tinha esses trechos aí, ó? Esmagador de joelho, que colocava o joelho da pessoa ali, e eles rodavam, né? E esmagando e furando o joelho, para as pessoas confessarem que eles estavam falando blasfêmia, que eles iam renegar sua fé. Quem é? Quem é esse daí que colocou esse despertador, onde a pessoa era erguida com cordas, ela ficava assim, com o bumbum virado para esse pino, e eles erguiam e soltavam as pessoas batendo ali o bumbum,
em cima desse despertador para despertar as pessoas. As pessoas dormiam ali, deixavam amarrada com as pernas para cima, o tronco também para cima, depois elas soltavam isso aí. Que é o balcão do estiramento, onde prendia os braços das pessoas numa corda e os pés também, as pernas em outra, e ia rodando para fazer com isso com as pessoas, ó, destroncar a perna e os braços das pessoas. Quem era? Para que eles possam renegar a fé. Quem fez isso na Idade Média? Quem é? Isso está na história, queridos. Lembra que eu falei para vocês que nós vamos estudar a palavra de Deus, Bíblia, ali, um verso aqui, um verso ali, nós estamos fazendo, mas também dentro da história. Quem é esse poder? Deus nos está nos mostrando, queridos. Quem é esse poder? Quem é esse chifre? Fala blasfêmia contra o Altíssimo. Diz que tem poder de perdoar pecado e se colocaria no lugar de Deus. Daniel 7, verso 8 e o 25. Vamos ler aqui, ó. Daniel capítulo 7, verso 8. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu um outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Eis que nesse chifre havia olhos como de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Verso 25, diz assim: e proferirá a palavra contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues à sua mão por um tempo e metade de um tempo. Olha que ele então acrescentou algo para nós aqui no verso 25. Proferirá a palavra contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Queridos, quem foi o poder religioso e civil que mudou os tempos e a lei? Quem foi? Quem foi, querido? Ó, Daniel 7, verso 24 a 25. Vamos ler de novo o verso 25. Quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará outro, ao qual será diferente dos primeiros, e o abaterá os 3 reis. 3 reinos foram destruídos pelo chifre pequeno. Proferirá palavras contra o Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei. Os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade do tempo. Então abateu os 3 reis. Ele vai mudar o tempo e as leis. Que poder político religioso mudou os tempos e as leis de Deus, queridos? Quem que mudou os tempos? Quem mudou o calendário? Quem mudou a lei de Deus? Colocando outra lei. Queridos, os 10 mandamentos estão ali em Êxodo 20. Quem mudou? O sábado é o 4º mandamento. Quem colocou o domingo? Quem mudou os tempos e a lei? Quem mudou? Quem fez o calendário hoje que nós usa hoje? Que nós estamos em 2026. Quem fez esse calendário? Quem foi? Que ele está claramente para nós, a profecia está dizendo, mudará os tempos e a lei. Que poder político e religioso teve supremacia de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo? Quem é que teve? Em Apocalipse 12, verso 14, esse mesmo período de tempo é mencionado como uma interpretação em Apocalipse 12, verso 6, para mostrar o que isso significa. Vamos lá, Daniel capítulo 12, verso 14. Apocalipse 12, verso 14. Vamos lá, Apocalipse 12, verso 14. Para nós entendermos aqui, irmãos, é a palavra de Deus falando, não é eu. Apocalipse capítulo 12, verso 14, diz assim, ó. E foram dado à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, esse lugar onde é sustentada por um tempo e tempo, metade de um tempo, fora da vista da serpente. E o verso 6 agora, capítulo 12, verso 6, diz assim, ó. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Então, 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo é 1260 dias. E trazendo para a interpretação profética, é 1260 anos. Então, esse poder, depois de Roma Imperial, ia durar 1260 anos no poder. Olha que coisa, irmãos. Então, vamos lá, olha o gráfico aí para vocês, ó. Um dia equivale a um ano. Um tempo é ano, 360 dias. 2 tempos, porque a Bíblia não anda no 365 dias, tá? O calendário bíblico é 360
dias, não é 365. Isso é um calendário gregoriano, que é 365 dias. 2 tempos, 2 anos, dá 720 dias. Meio tempo, meio ano, que dá 180 dias. Somando, dá 1260 dias. Profeticamente, 1260 anos. Então, irmãos, esse poder ia de 538 a 1798. É a grande supremacia papal. De 538 a 1798. E nós vamos, cada dia que nós vamos passando mais estudo, nós vamos ampliando, vai ter repetição e ampliação. Nós vamos entender mais isso, vamos entrar em mais detalhes. Mas aqui já diz para nós, irmãos, quem é esse poder que dominou a Idade Média? O sistema papal. O sistema papal romano representa o chifre pequeno de Daniel capítulo 7. Está claro para nós, mas nós vamos ampliar mais. Deus vai ampliar mais isso para nós. Quem surgiu ali que dominou a Idade Média? Que dominou em 538 ali, a 1798. E nós vamos ver por que ele caiu em 1798, né? Porque a França, o Império Francês ali, na pessoa de Napoleão, mandou Berthier, o seu general, para que pudesse prender o Papa. E o Papa morre em exílio. Acabou a supremacia papal. Queridos, Deus disse que em 1798 esse poder ia cair, recebeu a ferida de morte, mas esse poder vai voltar. Vamos ver durante os estudos. Em 538, queridos, Belisário, general do imperador Justiniano, derruba o poder do Ostrogodos. Assim, o papado pôde ascender absoluto em autoridade e supremacia. Esse domínio papal durou exatamente 1260 anos, pois em 1798, a Revolução Francesa, cuja base era o ateísmo, retirou o domínio temporal do poder papal. Apocalipse 3, verso 3 confirma que a besta receberia uma ferida mortal. Se você quiser comparar, ela receberia a ferida mortal do sistema papal. E ouviam das suas cabeças como feridas de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Esse golpe foi a Revolução Francesa. Então, em 1798, o sistema papal recebeu, isso está na história, a ferida mortal. O Papa Pio VI ali recebeu essa ferida mortal, mas essa ferida, em Apocalipse capítulo 3, verso 3, ela foi golpeada de morte, mas ela foi curada. Nos últimos dias ela vai ser curada e toda a terra se maravilhou perante o sistema papal. Queridos, então nos últimos dias ela voltará o que ela era antes na Idade Média. Ela vai ter supremacia poderosa em todas as religiões. Essa profecia está se encaixando exatamente hoje, queridos. Ela está crescendo. E nós vamos, quando nós estudarmos Apocalipse, nós vamos ver. Apocalipse capítulo 13, aparece duas bestas. Um que surge do mar dos povos, sistema papal, e outro que surge do deserto, que é os Estados Unidos da América. Vão se unir, os Estados Unidos vai dar poder para o sistema papal, então o sistema papal voltará ao poder que ela tinha. Porque o sistema papal na Idade Média, ela nunca teve poder em si mesmo. É os reis que davam poder para ela. Qualquer coisa, alguns hereges, os valdenses surgia, o que fazia? Os reis ajudavam o sistema papal a trazer os hereges de volta para a Igreja Católica Romana. Isso aconteceu na Idade Média. Todos os valdenses, como os anabatistas e entre outros, foram perseguidos. Eles eram forçados a frequentar a missa. Está escrito. Isso está na história, queridos. A ferida será totalmente curada quando a igreja se unir novamente ao Estado. Então, na Idade Média, o Estado e a igreja estavam unidos, eram um só. E agora, nos últimos dias, queridos, o sistema papal vai ter um novo poder. O que novo poder? O poder que ela perdeu, ela vai ter o poder da Idade Média. A ferida vai ser curada, queridos. Isso está acontecendo. Os Estados Unidos da América está virando, assim, que era um país protestante, está apoiando o catolicismo. E vai unir o sistema papal e os Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje tem um poder bélico. Ele manda no planeta. Nós vemos ali no Irã, nós vemos aqui recentemente perto de nós na Venezuela. Tem poder de mudar as coisas com poder bélico. E o sistema papal tem um poder religioso.
É a maior igreja, a maior religião do mundo, é a Igreja Católica. Então vai se unir esses dois poderes para dominar o mundo, como foi na Idade Média. E irão fazer um decreto dominical. E os evangélicos, que já apoiam o sistema papal, como que os evangélicos apoiam o sistema papal? O domingo como dia santo e a imortalidade da alma. A imortalidade da alma foi pelo sistema papal religioso, eles que implementaram isso. E o domingo como dia de guarda, era o sábado. Quem instituiu o domingo religioso ali? O sistema papal. E hoje tem no catolicismo o terceiro mandamento do catolicismo, do catecismo, é domingos e festas. E os evangélicos guardam e rejeitam o sábado. Então vai haver essa união para perseguir o povo de Deus que guarda o sábado dos 10 mandamentos. A Igreja Católica Romana surgiu do Império Romano pagão? Vamos ver. Esse livro da história medieval, que ele diz na página 148 e 149, diz assim: a poderosa Igreja Católica não era nada mais que o Império Romano batizado, ou seja, o paganismo batizado. A própria capital do antigo Império Romano se tornou capital do Império Cristão, onde é Roma. A posição do sumo pontífice continuou na do Papa. Olha que interessante. Então, o próprio historiador aqui, Alexander, diz nesse livro medieval, a Igreja Medieval, página 148 e 149, que a poderosa Igreja Católica, o que ela é? É uma continuação do Império Romano, mas agora batizado com religião, porque Roma não tinha religião oficial, tinha várias. Roma, quando invadia uma nação, quando invadia um império, você poderia ter sua religião. Eles tinham isso em mente para poder deixar em paz aquele povo, para não ter assim rebelião. Você pode ter sua religião. Um exemplo: os judeus na Galileia dominou o povo judeu, mas deixou eles tinham sinagoga, eles tinham um templo para adorar. Roma não ia contra, tinha outros deuses, mas ele deixava os judeus adorar o seu Deus verdadeiro. Agora a Roma papal é Roma imperial batizada. É o paganismo batizado, porque agora tem uma religião oficial, né? É o sistema católico romano. E a posição do sumo sacerdote foi colocada onde? O pontífice, o papado, o sistema papal. Que interessante, queridos. Então, isso está acontecendo entre nós hoje. Se cumpriu na história de Daniel, por isso que a palavra de Deus, irmãos, é confiável. Porque é profecia que se cumpre. Se cumpriu, está se cumprindo, vai se cumprir. Queridos, quando a gente fala do sistema papal, nós estamos falando das pessoas, tá? Nós estamos falando do sistema. Tanto é que eu estou falando sempre a palavra sistema, não das pessoas. Porque tem pessoas que servem nesse sistema, que são pessoas boas, pessoas sinceras, pessoas cristãs, verdadeiras, que estão sendo enganadas. Por isso que Apocalipse 18, verso 4, fala assim, ó: sai dela, povo meu. Porque há povo de Deus ali no meio do sistema papal, né? Há povo de Deus, sai dela, povo meu. A localidade geográfica do poder papal é em Roma, Itália, no coração do território da Europa. A Igreja Católica é conhecida como Igreja Católica Romana. O papado, diferente das formas anteriores do poder romano, professava ter domínio universal sobre assuntos temporais e espirituais. Foi uma união da igreja com o Estado. Então, o sistema papal é uma união de igreja com o Estado. Hoje não tem isso, né? A gente fala que nossos países é laico, né? O Brasil, mas não é laico, né? A gente sabe que a gente vai em vários lugares, tem crucifixo, o sistema papal domina ainda, mas não com o poder da Idade Média. Mas vai voltar isso. Igreja e Estado vai se unir e todos aqueles que vão contra o sistema papal vão ser perseguidos, como foi na Idade Média, né? O bispo de Roma, no trono do César, se tornou o maior homem do Ocidente e logo foi levado a se tornar cabeça espiritual e política. No mesmo livro ali, Alexander, o surgimento da Igreja Medieval, página 168. Então ele confirma aqui, esse historiador, que o bispo de Roma, no trono de César, se tornou o maior homem do Ocidente e logo foi levado a se tornar cabeça espiritual e política do mundo. Na Idade Média, de 538 a 1798, dominou o mundo, 1760 anos.
ali de poder papal. A Igreja de Roma derramou mais sangue inocente do que qualquer outra instituição que jamais existiu na humanidade. Ninguém que tenha um conhecimento suficiente da história questionará isso. História, estabelecimento da influência do espírito do racionalismo na Europa, volume 2, página 40 a 45, nos diz isso. Que o sistema papal derrubou mais sangue do que qualquer guerra. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, qualquer país, qualquer instituição. Roma espiritual, Roma papal, derramou mais sangue do que tudo. Com a famosa Inquisição que está nos livros de história, que muitos não falam mais sobre isso, né? No livro História da Inquisição Espanhola, esse Ivan Antônio nos fornece os seguintes fatos. 31.912 pessoas foram condenadas e queimadas no fogo. 214.450 pessoas foram condenadas e penalizadas severamente. Em toda a Inquisição foram mais de 10 milhões de mortos. 10 milhões de mortos. Então a pessoa poderia morrer para a Inquisição somente se ela ensinasse que a cura de dor de cabeça é pelo chá de cidreira, um exemplo. Ela era condenada como bruxa. Se você tivesse uma Bíblia na língua materna sua, uma cópia, né? Você seria perseguido e jogado pela fogueira. Se você fizesse um culto embaixo de uma árvore com a sua família e não frequentasse a missa, você era perseguido, jogado no calabouço e ia para a fogueira também, Inquisição. Se você não aceitasse o sistema papal como um homem que tem domínio da religião, somente ele poderia interpretar os padres, os bispos, você também era perseguido, jogado na fogueira. Então que eles foi 10 milhões de mortos, diz esse historiador. O bispo da Igreja Católica recebeu de Justiniano, no ano 533, poder político e religioso em Roma Ocidental, sendo a cabeça oficial da Igreja Romana, mas esse título só tornou eficaz em 538, com a eliminação dos ostrogodos. Então, que só em 538 a supremacia papal teve domínio completo. E foi até 1798, computando um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, ou seja, 1260 anos. O papado mudou a lei de Deus? Sim. Olha, esse é o texto até do sistema papal. O Papa tem o poder de mudar os tempos e anular as leis, e dispensar tudo, até mesmo os preceitos de Cristo. Então, o sistema papal, nós vemos até em podcasts, tem um tal padre Ricardo, se não me engano, ele diz que a Bíblia é uma expressão da igreja. Então ele fala que a Igreja Católica ela tem domínio sobre a Bíblia, que é uma expressão da igreja. A igreja veio primeiro, depois a Bíblia. Então ele fala que se vocês querem, nas entrelinhas ele está dizendo assim, vocês querem saber sobre a palavra de Deus, a interpretação tem que buscar nós. E ele ri dos protestantes, né? Ele faz até chacota com os protestantes. E ele está seguindo isso aqui, ó. O que sempre o sistema papal diz. O sistema papal não muda, queridos. O papado não muda. A gente vê assim floreado hoje, ele não muda, é o mesmo. Ele está assim, encolhido, ele está assim como uma serpente enrolada para dar o bote. O Papa tem o poder de mudar os tempos e a lei, anular as leis de Deus, dispensar tudo. Mesmo os preceitos de Cristo, mesmo os ensinamentos de Cristo, ele diz, o sistema papal diz que pode alterar, mudar. O que disse Jesus acerca das tradições? Marcos capítulo 7, verso 7, diz assim, ó, em vão, porém me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens, porque deixando os mandamentos de Deus, retendes a tradição dos homens, invalidando assim a palavra de Deus pelas vossas tradições que vós ordenastes. Então Jesus falou aqui, irmãos, que os homens com as suas ordenanças, com as suas tradições, queriam anular a palavra de Deus. Mas Jesus falou que não pode. Eles tentam invalidar pelas tradições. Assim ele falou dos judeus da sua época, e assim nos nossos dias tem uma aplicação poderosa para o sistema papal. Que eles andam nas tradições. As tradições vêm em primeiro lugar. Os pais da igreja, o que eles disseram, a filosofia é em primeiro lugar. Ou seja, a filosofia, a interpretação humana, dita a palavra de Deus. E nós, irmãos, como protestantes, que tem poucos hoje,
Nós diz não. É um assim diz o Senhor, vale mais do que a igreja e o Estado. Um assim diz o Senhor está acima da igreja e do Estado. O papado blasfema contra Deus, porque falou que esse chifre pequeno tinha um olho, visão espiritual, teológica, e também falava uma boca com blasfêmia, insolência. Olha lá, o Catecismo Completo Católico Romano, na página 279, diz assim: o Padre verdadeiramente perdoou o pecado em virtude do poder dado a ele por Cristo. Então o sistema papal diz assim, que nós somos o vicário filho dele. Nós somos substituto do Filho de Deus. Então ele tem poder de perdoar os pecados. Gente, isso aí é uma blasfêmia contra Deus. É uma blasfêmia perdoar pecados. Só Deus tem poder de perdoar os pecados. Só Deus. Blasfemar, professar ser Deus e poder para perdoar pecados. Apocalipse 13, verso 5, vamos ver. Apocalipse 13, verso 5. Na minha Bíblia está escrito assim: e foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-lhe o poder para agir por 42 meses, que dá 1260 anos. O mesmo texto que nós vemos em Daniel, uma boca falava insolência, aqui fala falar grandes coisas, palavra de blasfêmia. E Apocalipse 13 ali, o primeiro sistema papal que sai do mar, aquele reino, é a besta do Apocalipse, que é o sistema papal. Então, irmãos, fala a palavra com blasfêmia. João capítulo 10, verso 33, diz aqui, ó. João capítulo 10, verso 33, diz assim: os judeus responderam, dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra, mas pela blasfêmia e porque, sendo tu homem, te faz Deus ti mesmo. Aqui Jesus perdoou os pecados de um homem que estava numa maca. E aí os judeus falaram aqui, que blasfêmia. Porque Jesus falou assim, teus pecados são perdoados. Aí ele cura o homem depois. E os judeus falaram assim, você é uma blasfêmia, porque só Deus pode perdoar o pecado. Na teologia deles estava certo, mas ali estavam de frente com Jesus Cristo, que é Deus. Então Jesus poderia perdoar os pecados. Agora um homem dessa terra, sistema papal, qualquer um, você, eu não posso perdoar os seus pecados. Nem o meu, eu tenho que pedir para Deus. E através de Jesus, ele nos perdoa os pecados. Hoje tem um confessionário, né? Na igreja católica, onde a pessoa entra ali na salinha, num quadradinho, confessa os pecados ao padre, e o padre diz, ore tantas, reza 3 Ave Maria, 3 Pai Nosso, seu pecado está perdoado. Então ele diz que tem o poder de perdoar pecados. Isso é blasfêmia. Lucas 5, verso 21. Lucas 5, verso 21. Diz assim, Lucas 5, verso 21. E os escribas e fariseus começaram a razoar, dizendo, quem é esse que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão só Deus? Então os judeus aqui, na teologia que eles estavam certa, eles diziam, esse homem está falando blasfêmia. Só que esse homem era Jesus, ele poderia perdoar os pecados. Mas um homem não pode perdoar os pecados, porque isso é blasfêmia. Isso é uma blasfêmia, Lucas 5, verso 21. Esses são homens. Já passaram vários papas aí pela Igreja Católica. Morreram e ressuscitaram. Só um que ressuscitou. Foi Cristo Jesus, que hoje está intercedendo por nós. Ele morreu por nossos pecados, ele não tinha pecado. O salário do pecado é a morte. Ele não poderia pagar nenhum salário, porque ele não pecou. Mas os nossos pecados estavam sobre ele e ele morreu. E ressuscitou ao terceiro dia. E está intercedendo por nós junto ao Pai. Ele é Deus. Jesus é o eterno. Ele pode. Agora um homem não. Todos os homens que morreram no sistema papal estão ali para receber o juízo. Estão na sepultura. Ocupamos nessa terra um lugar do Deus Todo-Poderoso. Carta encíclicas de Papa Leão XIII. Então, na página 304, ele diz que ocupamos nessa terra o lugar do Todo-Poderoso. É o Vicarius Fidei, né? Nós vamos ver mais para frente. O 666. O substituto do Filho de Deus. Eles têm este título. De 538 a 1798, 1200 anos de supremacia papal. Vigílios ascendeu a cadeira papal 538 sob a proteção militar de Belisário. História da igreja medieval,
volume 3, 327. O Papa Vigílios, aí foi o primeiro aí, ó, em 538. Belisário, general romano, deu poder. E quem tirou esse poder foi o Berthier, general a mando de Napoleão Bonaparte. Em 1798, ele, Berthier, fez sua entrada em Roma, aboliu o governo papal, estabeleceu um governo secular. E alguns dizem assim, tá vendo? França trouxe o ateísmo. Mas por que França trouxe o ateísmo? Culpa do sistema papal. Porque a Europa via o cristianismo olhando para o sistema papal, que tinha uma supremacia, né, que dominava o mundo. Então eles, na cabeça deles, raciocinaram: bom, se é para ser cristão, se é para aceitar uma religião que diz que é de amor, se a pessoa não aceita, mata, então nós vamos, o poder secular, ateísmo. Queridos, se é para ter uma religião onde a pessoa não tem liberdade religiosa, e se a pessoa não aceitar, ela deve morrer, então na mente de uma pessoa secular é melhor ser ateu. E ela está certa nessa mentalidade mesmo. Se o cristianismo é isso, de perseguição, de morte, aqueles que não aceitarem a religião, tem que se forçar a pessoa, queridos, essa é a religião do inimigo. Porque Deus dá o livre-arbítrio. Deus dá o livre-arbítrio para as pessoas escolher. As pessoas podem escolher qualquer religião que ela quiser. Se ela não querer nenhuma religião, ela deve viver normalmente. Porque Deus dá o livre-arbítrio. Quem somos nós para impor? Não é por força, não é por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Vamos resumir as 10 características do anticristo que aponta inquestionavelmente para a Igreja Católica Romana. Ó, primeiro, surgiria do quarto animal, Roma pagã, Daniel 7, verso 7, Daniel capítulo 7, verso 7 a 8. 2. Surgiria após o surgimento dos primeiros 10 chifres, após 476 da nossa era, Daniel 7, verso 8. Daqueles 10 países da Europa, né? 10 tribos bárbaras. Surgiria dentre os 10 primeiros chifres. A Igreja Católica está localizada no coração da Europa. Roma, Daniel capítulo 7, verso 8. É em Roma. Hoje é o Vaticano lá, né? 4. Arrancou 3 dos 10 chifres. Ostrogodos, Vândalos, Érulos. Daniel 7, verso 9. 5. Seria diferente dos 10 chifres. Tinha um poder político e religioso. Daniel 7, verso 24. 6. Teria um poder como seu representante ou cabeça. O papado. Daniel 7, verso 8. Um homem, ele está na cabeça, né? O sistema papal domina a Igreja Católica. 7. Falaria poderosamente contra o Altíssimo. Daniel 7, verso 8 e o 25. Grandes coisas e blasfêmia. Coloca-se no lugar de Deus e professar ter autoridade de perdoar pecados. Nós vemos, né? João capítulo 10, verso 33 e Lucas 5, verso 21. Destruiria os santos do Altíssimo. Perseguição, inquisição. Daniel 7, verso 25. Eles iam tentar destruir o povo do Altíssimo, né? E matou muitos. E iria prosperar. Daniel 9. Mudaria os tempos e as leis. Ele mudou os tempos e a lei com o calendário gregoriano. E a lei trocou. Tirou o mandamento, não terá outros deuses diante de mim. Não terá, trocou ali. E colocou o domingo, né, no lugar. E ia ficar 9 mandamentos, o que ele fez? O 10º mandamento dividiu em 2. Mudou o tempo e a lei. Êxodo 20, vai lá em Êxodo 20, na sua Bíblia está os 10 mandamentos completos de Deus. O catecismo é os mandamentos do homem. 10º, teria ação por um tempo, 2 tempos, em metade de um tempo, ou seja, 1260 anos, de 538 a 1798, Daniel 7, verso 25. E ainda seria um poder universal. Na Idade Média foi um poder universal, dominou. Até reis se curvavam diante do sistema papal. Tinha medo, morria de medo. Daniel 7 é importante porque Deus mostra o início do juízo investigativo no santuário celestial. Daniel 7, verso 9 a 10 diz assim: E eu continuei olhando até que foram postos uns tronos. E um ancião de dia se assentou, milhares e milhares o serviam, e milhares e milhões assistiam diante dele. Assentou seu juízo, abriram-se os livros. Deus está sendo acusado perante o universo de que cometeu injustiça ao condenar Lúcifer. Então, nós vamos ver no próximo capítulo o juízo investigativo, o que vai acontecer esse juízo.
porque Deus está sentado nos bancos dos réus. Aí alguém pode pensar, como é que pode? Deus sentado nos bancos dos réus? Porque ele se assentou. Porque Lúcifer disse que o reino dele era terrível. O reino de Deus era arbitrário, corrupto. Lúcifer lançou isso, que Deus era mau. Então Deus senta no banco dos réus e fala, olhem o governo de Lúcifer, se isso é verdade mesmo, se meu governo não é um Deus de amor. Queridos, que maravilha. Daniel 7, verso 11 a 12. Então eu estive olhando, por causa da voz das grandes palavras que o chifre proferia. Estive olhando, até que o quarto animal foi morto, e seu corpo desfeito, entregue para ser queimado pelo fogo. E quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia foi-lhe prolongada a vida até certo espaço de tempo. Com que a vida de Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma foi prolongada? Como que foi prolongada, queridos? Todo esse sistema que caiu. Babilônia, os Medo-Persas, a Grécia e Roma. Como? Porque Roma papal tinha característica de cada uma delas. Mais para frente nós vamos ampliar isso aí. Exemplo, união de igreja com o Estado, infabilidade, etc. Então os reinos também estavam ligados com o Estado. Tinha uma religião também. É claro que a religião deles, pelo menos Roma, eles deixavam as pessoas, mas ali no fim de Roma, ali na época de Cristo, eles já estavam perseguindo, que eles queriam que acendesse incenso. Eles poderiam adorar o seu Deus verdadeiro, mas acender incenso, vocês tinham que acender incenso ao imperador. Então, queridos, a Igreja Católica Romana, ela segue as mesmas linhas de Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma, como a união de igreja com o Estado e a infabilidade. Eles são infalíveis. Daniel 13, verso 2. E a besta que viera semelhante ao leopardo, e seus pés como de urso, e a sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e seu trono e grande autoridade. Então, Apocalipse 13, verso 2 diz que o sistema papal, a besta do Apocalipse, é uma continuação desses reinos. Porque tinha o quê? Era semelhante ao leopardo. Quem é o leopardo, queridos? A Grécia. E seus pés como de urso, os medos e os persas. E a sua boca como de leão. Quem era o leão? Que nós vemos na profecia. Sistema babilônico, sistema papal. E o dragão deu-lhe o seu poder, seu trono e grande autoridade. O dragão é Satanás. Então Satanás deu o poder para o sistema papal continuar com todos os impérios ali, incutindo na sua filosofia, na sua religião. Daniel 7 mostra o povo de Deus inserido na história. Mostra Deus fazendo justiça aos santos no julgamento celestial. Daniel 7, verso 22 diz assim: até que veio o ancião de dias, o Pai, e fez justiça aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuirão o reino. Queridos, assim como o povo na Idade Média foi perseguido os santos, e o sistema papal prosperou nisso, mas um dia vai vir um ancião de dias que vai julgar todos. E os santos, aqueles que morreram em nome do Senhor, os santos, aqueles que se uniram a Cristo, têm um caráter semelhante ao de Cristo, que não recuam nada, mas seguem a palavra de Deus, esses vão possuir o reino. Então eu faço uma aplicação para você, meu irmão. Você está com medo? Porque diz a palavra de Deus que os covardes não herdarão o reino do céu. Você está com medo do homem hoje? Você está com medo do seu pastor? Você está com medo do seu padre? Do seu patrão? Do seu pai? Do seu filho? Da sua esposa? Você está com medo do ancião da sua igreja não deixar você pregar mais? Irmão, se você está com medo hoje disso aqui, que são os homens, imagina quando isso acontecer com os cavalos. Imagina, irmãos, no tribunal de Deus, os valdenses, os anabatistas, os albigenses, pessoas que foram perseguidas pela sua fé, que queriam estudar a palavra de Deus, foram perseguidos e mortos. E nós estamos com medo de perder nossa carga da igreja, ou ser até excluído da igreja? Irmão, que é isso aqui? Irmão, como a gente correrá com os cavalos, se a gente não consegue correr com os homens? Irmão, nós não vamos suportar. Deus está permitindo, meu irmão e minha irmã, hoje, essa perseguição dentro da igreja, internamente, da igreja de 27º dia. Sabe por quê? Eu estou falando com você de 27º dia. Para que você seja treinado, para que quando vir o sistema papal voltar, como foi na Idade Média, a perseguição, você esteja forte espiritualmente e você não recue. Não pensa que será um plim, irmãos.
é um treinamento para você ficar forte, músculos fortes. Você tem que fazer academia, você tem que fazer exercício. Não é assim. Eu tomo uma pílula e eu tô fortão. Igual o Popeye come espinafre. Não existe isso, isso é ficção. Isso é desenho animado. Para você ficar forte na sua carne, você tem que fazer exercício vários anos. Pergunta para uma pessoa que é forte aí, ó. Vários anos, ela tem que manter. Se ela parar, isso aqui, ó, fica flácido, viu? Então, assim com o espiritual, se você quer ser forte e enfrentar esse poder sistema papal nos últimos dias, a besta do Apocalipse 13, que sai da terra e sai do mar, você só vai ficar firme se você enfrentar essas coisas pequenas hoje. Se você fortalecer seu músculo, pega a verdade no púlpito e deixa a consequência com Deus, irmãos. E vá nos congressos, não fica com medo do seu pastor, do seu ancião, não. Tem uns que ficam com medo, não tirar foto de mim, se vê eu aqui, vão ser perseguidos, vão tirar um púlpito. Você ama o púlpito, irmão? Então você ama mais o púlpito do que a Deus. Você tem um Deus na sua vida. Misericórdia. Se converteu, meu irmão. Daniel capítulo 7, verso 13 a 14. E eu estava olhando nas minhas visões da noite. E eis que vinha nas nuvens do céu, como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e seu reino tal, que não será destruído. Esse reino não passará. Todos os reinos passaram. E esse reino, o sistema papal, também vai passar. Mas o reino do Deus Todo-Poderoso, quando o Filho do Homem vier nas nuvens dos céus, que é aquela pedra, Daniel capítulo 2, vai fazer um reino eterno. Queridos, então vamos ficar nas mãos de Deus. Podemos sim, no nome santo dele, no seu poder, na sua força, vencer. Olha um texto aqui do livro do Uri Smith, Daniel Apocalipse, página 71. Olha que texto, irmãos, interessante do pastor Uri Smith, Daniel Apocalipse, página 71. Que vai falar daquela descrição do ancião de dias. Não é a volta de Jesus. Diz assim, ó, a cena aqui descrita não é a segunda vinda de Cristo a essa terra, porque o ancião de dias não está nessa terra. É a vinda da qual aqui se fala é do ancião de dias. Ali, na presença do Pai, um reino, do domínio e a glória são dados ao Filho do Homem. Cristo recebe o reino antes da sua volta a essa terra. Nós podemos ver Lucas, capítulo 19, verso 10 a 12, está comentando sobre isso. Portanto, essa é uma cena que sucede no céu e está intimamente relacionada com a apresentada nos versículos 9 e 10. Cristo recebe o reino no encerramento da sua obra sacerdotal no santuário. Os povos e nações que o servirão são os redimidos, Apocalipse 21, verso 24. Não são as nações ímpias da terra, pois essas são destruídas no segundo advento de Cristo e pelo resplendor da sua vinda, Salmo, capítulo 2, verso 9, e 2 Tessalonicenses 2, verso 8. De todas as nações, tribos e povos da terra sairão aqueles que servirão a Deus com júbilo e alegria, e dará um reino do nosso Senhor. Então haverá um reino sempre eterno. Louvado sempre seja o Senhor. Então, queridos, quando Jesus recebeu o domínio, quando passar o juízo investigativo, é lançado o incensário, está feito. E Jesus vem para nos buscar. E haverá um reino eterno. E os santos a possuirão esse reino. Daniel 7, verso 15 a 16. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isso. E ele me disse e fez-me saber a interpretação das coisas. Então Daniel ficou com o espírito abatido, queria saber esse quarto animal, que foi terrível e espantoso. Para ele foi bem diferente dos outros reinos, porque abateria os santos. Daniel ficou espantado após ver o chifre pequeno. Por quê? Porque ele viu que esse chifre pequeno iria destruir os santos e iria prosperar. Ia prosperar. Daniel 7, verso 17. Esses grandes animais, que são quatro, são os quatro reis que se levantarão da terra. Se levantarão, já se levantaram e caíram. Mas está se levantando a cada dia na filosofia do sistema papal. Babilônia, o poder ali de domínio, o poder do reinado, o poder absolutistas,
Os medos e os persas não muda. Os medos e persas e o sistema papal diz que não muda, não erra. O sistema da Grécia, depois veio Grécia. O sistema filosófico, o sistema da filosofia, da interpretação da palavra de Deus com os clássicos. A leitura de Aristóteles, Platão, assim foi com Agostinho. Foi um filósofo moderno que interpretou a palavra de Deus, misericórdia. Então a Grécia e Roma imperial, aquele império de força, o ferro. Porque nós vemos que em Daniel capítulo 2, os pés é misturado com ferro e com barro. Daniel 7, verso 23, diz assim: o quarto animal será o quarto reino da terra, a qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e as pisará aos pés, e fará em pedaços. E devorou mesmo, na Idade Média, e nos últimos dias vai devorar. Daniel 7, verso 18. Mas os santos dos Altíssimos receberão o reino, e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Então, queridos, fique firme com o Senhor. Fique firme com o Senhor, porque você vai ter um reino eterno, que não haverá mais lágrimas, nem dores. Louvado seja o Senhor. Daniel 7, versos 19 a 20. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as suas unhas de bronze, que devorará, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, e diante do qual caíram 3, isto é, daquele que tinha os olhos, uma boca que falava grandes coisas, e cujo parecer era mais robusto do que dos seus companheiros. Daniel 7, verso 26. Mas o juízo será estabelecido, e eles tirarão o seu domínio para o destruir, e para desfazer até o fim. Daniel 7, queridos, mostra que enquanto Satanás agia na terra, através dos poderes políticos e religiosos, para perseguir e matar o povo de Deus, que está no verso 1 a 8, verso 11, 12, 17, 19, 21, 23 a 25, Deus estava agindo no santuário celestial, julgando e salvando o seu povo. Daniel capítulo 7, verso 9 a 10, verso 13 a 14, 18, 22 e o 27. E Daniel capítulo 7, verso 28 diz assim: aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram e mudou-se em mim o meu semblante, mas guardei o assunto no meu coração. Daniel ficou perturbado, queridos. Muitas pessoas hoje dizem que recebem revelação e fica aí cantando e pulando. Daniel, um homem de Deus, ficou perturbado quando teve essas revelações da palavra de Deus. Isso é a revelação verdadeira. A vitória final será de Deus e seu povo. Os salvos possuirão o reino de Deus para sempre. O reino eterno será estabelecido na terceira vinda de Cristo. Ou seja, a primeira vinda de Cristo houve ali na terra 2000 anos atrás. Segunda vinda de Cristo será nas nuvens dos céus. E a terceira vinda de Cristo, depois de 1000 anos, voltará com a cidade santa aqui, com o povo de Deus. E aqui será um local estabelecido do universo, o centro do universo aqui na terra. Daniel 7, verso 27. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo do Altíssimo, os santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos que os domínios o servirão, eles obedecerão. Olha, queridos, então homens, reino após reino, dominou o outro, derrubou o outro, aí vem outro reino. Mas Deus vai dar todos esses reinos, todo o planeta Terra, ao povo do Altíssimo. E eles vão obedecer ao Senhor. Você já está obedecendo hoje ao Senhor? Porque só vão obedecer ao Senhor no reino eterno aqueles que obedecem aqui. Somente aqueles que tiverem o caráter semelhante de Cristo é que vão herdar a Canaã celestial. Os sinais da volta de Cristo estão cada vez mais intensos. Gente, está se cumprindo os sinais da volta de Jesus, Mateus 24, tudo. Querido irmão, querida irmã, eu quero fazer um apelo para você, que você, em nome de Jesus, busque a orientação do Senhor. Busque coragem e poder pela palavra de Deus. Se fortifique em oração, porque, irmãos, os dias serão terríveis.
teremos que pregar as 3 mensagens angélicas, as 3 mensagens mais poderosas que um ser humano pode dar a outro e mais terrível, em faces de perseguições nesses últimos dias. Se eu e você estamos fracos espiritualmente, estamos caindo com qualquer coisa, como subsistirá naquele grande dia? Vê um grande e terrível dia do Senhor, e quem poderá subsistir? Somente aqueles que não se achou engano na sua boca, somente aqueles que estiverem andando em perfeição de caráter, somente aqueles que falam a verdade ao seu irmão, que não fica enrolando no púlpito com filosofias teológicas dos últimos dias. Não há mais tempo, irmãos, para gastar tempo com teologia. É a palavra de Deus simples, irmãos. Bíblia, o Espírito de profecia que devemos estudar e pregar para o povo. E as mensagens cortantes. A mensagem para a Laodiceia não é uma mensagem suave, é uma mensagem dura, uma mensagem firme com amor, para que as pessoas saiam do penhasco, saiam do vale da indecisão e tomem a decisão ao lado do Senhor. Que Deus abençoe a sua família, que você tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, um bom ano na paz do Senhor Jesus. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com outros irmãos. Clica no sininho para receber novas notificações e compartilha, queridos. Comente o que você está achando. Que Deus abençoe você e sua família em nome de Jesus. Amém.